Saudações, turma Ita! Vamos então dar sequência no nosso estudo de conservação da energia, na verdade de energia, né? Agora a gente vai anunciar aqui o ápice do que a gente vem estudando, que é o Teorema da Conservação da Energia Mecânica. Bom, em que consiste esse teorema? Primeiro vamos começar definindo o que a gente chama de energia mecânica. Então a energia mecânica de uma partícula ou de um sistema de partículas seria o somatório das energias potenciais mais a energia cinética. Beleza? Bom, isso é o que a gente chama de energia mecânica. Você pode perguntar, tá, que energia potencial que é essa? Gravitacional, elástica, elétrica, tudo que tiver envolvido ali, pessoal. Tudo que tiver envolvido de energia potencial vai entrar nessa conta aqui. Vão ter problemas que vai ser só um tipo de energia, vão ter problemas que vão ser os 3 tipos ou 2 tipos, né, problemas mais elaborados. Então, o que o teorema da conservação da energia mecânica fala? O que o teorema fala, e aí vai ser bem razoável a gente concluir ele, dado todo o estudo que a gente fez. O enunciado do teorema é o seguinte: sob a ação de forças conservativas, então peraí, isso aqui já está até meio óbvio essa parte, quero escrever isso aqui com vocês e parar aqui, por quê? Peraí, por que está meio óbvio? Isso aqui tem que aparecer, porque lembra, se você fala em energia potencial, o que é energia potencial? É aquela função F associada a uma força conservativa que te dá, né, cuja variação ΔF te dá o trabalho, tem a ver com o trabalho. Ele é menos o trabalho dessa força. Então só faz sentido, de fato, eu estou falando em força conservativa, porque uma vez que eu defini um negócio, que dentro dessa definição entra um termo que é de energia potencial, peraí, energia potencial só está associada à força conservativa, aquela força cujo trabalho independe do caminho, aí a gente define essa função F e tal, aquele negócio todo. Então fica ligado nisso aqui já. Então eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma definição, tá? A energia mecânica é isso, que o teorema vai falar que sobre a ação de forças conservativas, a energia mecânica de um corpo se conserva. Vou colocar assim, a energia mecânica é conservada de uma partícula ou de um sistema de partículas, né? É conservada. Esse aqui é o teoremazinho. Você fala, por quê? Bom, dado tudo o que a gente viu, né, o que acontece? Vamos pensar assim, um jeito bem simples até da gente demonstrar aqui, ó. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, demonstração. Né? Dado, por exemplo, o que a gente construi, o que a gente sabe? A gente sabe que, de modo geral, o trabalho de uma força ele tem a ver com a variação da energia cinética de um corpo. Né? Trabalho é igual à variação da energia cinética. Ao mesmo tempo, para as tais forças conservativas especificamente, o trabalho não depende do caminho, portanto, eu consigo definir uma função f, cuja variação vai me dar o trabalho. Lembra dessa história aqui? Esse ΔF, na verdade, a gente chama essa função de energia potencial e o trabalho acaba sendo menos isso. Beleza, então eu posso pegar e igualar essas duas expressões. O trabalho, de modo geral, tem a ver com a variação da energia cinética, mas o trabalho também para as forças conservativas, né? Eu posso definir essa função energia potencial, tal que o trabalho seja menos a sua variação. Então fica assim, ó, que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Daí olha que interessante, pessoal. Daí é importante, aqui parece já um jeito interessante a gente entender por que esse menos aparece aqui. Lembra que ele apareceu naturalmente, a gente não forçou a barra, né? Eu não coloquei um menos ali porque eu queria, então. Por que esse menos aparece? Olha o que isso aqui está me dizendo. Quando a variação da energia potencial ela é negativa, o que significa uma variação negativa? A energia potencial diminui, né? Se a variação é negativa, esse menos com esse menos deu mais. Ah, então quando a energia potencial tem variação negativa, a variação da energia cinética é positiva. Concorda? Não? Que é o menos com menos aqui mais. O que significa? Quando a energia potencial diminui, a cinética aumenta. É exatamente isso que faz a energia mecânica ficar constante. Se ela é a soma desses dois termos e quando um diminui, o outro aumenta, exatamente na mesma taxa, tá aqui ó, a igualdade dessas duas taxas, significa que essa coisa vai ficar constante. Então, isso aqui é de fato o teorema da conservação da energia mecânica. Sempre que eu perco energia potencial, então variação negativa, eu vou ganhar o mesmo tanto de energia cinética. É isso que faz uma força conservativa, converte a energia cinética em potencial, potencial em cinética. O contrário aqui também vale. Se eu ganhar energia potencial, se a variação for positiva, menos com mais, então aqui vai dar menos. A variação da energia cinética vai ser negativa. Então, se eu ganhei energia potencial, eu tenho que ter perdido energia cinética. Beleza, então é isso que está dizendo essa equação. Isso aqui, então, já tá demonstrado. Tá aqui, né? Tudo que a gente, na verdade, construiu nas aulas anteriores levam a gente a demonstrar isso de maneira até trivial. Se preferir, você pode escrever assim, ó. A variação da energia cinética mais a variação da energia potencial
somadas, né, tem que dar zero. Ou seja, o que eu ganhei de cinética necessariamente tem que perder de potencial para a soma dessas variações dar zero. Ou o que eu perdi de cinética eu tenho que ter ganhado de potencial, né, se um é positivo ou negativo, para que a soma dessas coisas dê zero. Ou se você preferir, né, vamos abusar um pouquinho da notação, vamos escrever assim, ó, a variação da soma, né, da energia cinética mais potencial é zero. Como se eu botasse um delta em evidência ali, né? Beleza. Ou seja, o que é isso aqui, né? A gente definiu a energia cinética mais potencial como sendo a tal energia mecânica, ou seja, o que eu acabei de demonstrar, sob a ação de forças conservativas, isso é importante, a variação da energia mecânica é zero. E fica demonstrado, então, o nosso teorema aí, ó. Teorema da conservação da energia mecânica. Beleza, turma? Então tá aqui. Era aqui que a gente queria chegar. Então, assim, o importante mesmo, na verdade, né? Como eu disse, a demonstraçãozinha é só pra gente, é só uma conclusão do que a gente estava andando estudando, né? Tudo, na verdade, que a gente precisa para demonstrar aqui, a gente demonstrou antes, que é essa propriedade das forças conservativas, que nos permite escrever o trabalho como menos a variação de uma função, né? Que é a função potencial, energia potencial. Beleza, povo. Então, isso aqui é o ápice do nosso conteúdo mesmo. Aí, como eu disse, aqui entra a grande vantagem de você utilizar trabalho e energia. É quando você fala de forças conservativas e você pode computar o trabalho delas olhando só a ponta inicial e final. Daí a gente vai fazer alguns exemplos. Mas de imediato, só de um jeito qualitativo, só para ilustrar um pouquinho mais isso, suponha que eu tenho aqui, ó, uma mola, beleza? Constante elástica, cai, está deformada. Então eu pego essa plataformazinha verde, empurro ela para cá, né? Empurro ela para a esquerda, então comprimo a mola e coloco uma bolinha ali, por exemplo, em repouso, bem em frente à plataforma. Então, inicialmente, pessoal, eu tenho uma energia potencial grande, né? Potencial elástica, no caso, né? A potencial gravitacional, inclusive, aqui é zero, ó. Então, vou até colocar. Lembra que a potencial gravitacional depende do quê? De uma referência que você escolhe. Então, aqui, ó, H é igual a zero. Qual que vai ser o comportamento, tá, pessoal? Só qualitativo esse gráfico aqui, tá? Qual que vai ser o comportamento, por exemplo, da energia potencial elástica? Ela começa com um valor alto, né? E assim que eu solto essa plataforma, a mola vai empurrar a bola até ela voltar para o seu estado original. E aí a bola foi embora. Então, peraí, eu tenho uma energia potencial que começa valendo um tantinho até bom e depois ela vai o quê? Vai a zero. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, isso aqui seria a energia, vou colocar aqui, ó, energia potencial elástica. Pode ser? Então, ela começa num valor alto, a mola deformada, então tem um kx2 sobre 2 ali, e ela vai a zero, inclusive aqui, ó, que instante de tempo que é esse? Esse instante de tempo aqui é depois que a mola volta para o seu estado inicial. Aí você fala, caramba, então, peraí, eu perdi energia. Não, mas essa energia toda, então, foi convertida necessariamente em quê? Em energia do movimento, em energia cinética dessa bola. Certamente, toda aquela energia potencial virou cinética, beleza? A gente poderia até calcular, computar isso se a gente quisesse. Vou só anotar a continha aqui, né? Mas eu quero só discutir de forma qualitativa. Então, eu poderia falar que meio de kx2 é igual a meio de mv2. Ou seja, conhecendo a massa do corpo, conhecendo a constante da mola. Conhecendo a constante da mola. E conhecendo também, pessoal, o tanto que ela estava deformada, que é o x, a gente conseguiria, numa boa, calcular a velocidade final desse cara. Então, tá aqui, ó, meio de kx2. Beleza. Aí, então, como é que ficaria esse gráfico aqui, pessoal? Bom, necessariamente, nesse ponto aqui, ó, quanto tem que levar energia cinética? Então, por exemplo, aqui eu só tenho energia potencial, digamos que ela vale 100 joules. Depois a minha potencial foi a zero, significa que eu tenho que ter 100 joules de energia cinética. Então, a energia cinética ela vai crescer exatamente na mesma taxa em que a energia potencial decresce. Então, esse gráficozinho aqui ó, seria da energia cinética, beleza ou não? E aí a energia cinética ia ficar constante nesse valor. Só que o que você está vendo? A bola, daqui a pouquinho, ela vai começar a subir. Ah, é verdade. Se ela vai começar a subir, ela vai estar desacelerando, né? Em termos newtonianos, o Newton fala isso. Está desacelerando, está perdendo velocidade. Inclusive, vai chegar uma hora que a velocidade vai valer quanto? Zero, né? Ela para de subir. O que acontece aqui? Aqui, toda a energia virou o quê? Energia potencial gravitacional. Virou mgh. A cinética desaparece aqui. Então, por exemplo, o tempo inteiro aqui, ó, a energia potencial gravitacional é zero. Eu estou no mesmo nível, beleza? Então, vamos fazer o gráfico dela aqui, ó. O gráfico da energia potencial gravitacional seria isso aqui, ó. Zero o tempo inteiro. Então, aqui, ó, energia potencial gravitacional. Aí vai chegar uma hora que esse camarada aqui, ó, então vamos lá.
vai começar a perder energia cinética. Se ele perde energia cinética, ele tem que ganhar energia potencial na mesma taxa. Então, se ele perde energia cinética assim, de um jeito linear. De novo, o gráfico é só qualitativo, a curva poderia ser diferente, eventualmente vai ser, depende do formato dessa rampa e tal, mas enfim. Só para a gente discutir de forma qualitativa, se ele perde energia cinética aqui, ó, de acordo com essa taxa, necessariamente ele tem que ganhar energia potencial na mesma taxa. De modo que lá no final, aqui ó, no instante final de tempo, tá aqui ó, a energia cinética foi a zero e a potencial gravitacional então assumiu todo o valor. Então o tempo inteiro, pessoal, o que você está vendo? O tempo inteiro a energia mecânica do cara tá aqui ó, tá sobre essa reta rosa, aqui ó. Concordo ou não? O tempo inteiro a energia mecânica vale isso daqui. Ela não muda de valor nunca. Ela só está o quê? Mudando de forma, né? Então, inicialmente ela é só potencial elástica. Aí, por exemplo, nesse meio termo aqui, né? A gente pode dizer que, aqui ó, eu tenho as duas coisas. Se eu somar, pega um instante de tempo qualquer aqui, por exemplo, ó. T igual a zero, beleza, em T igual a zero eu só tenho potencial elástica, não tenho cinética, não tenho potencial gravitacional. Pega, por exemplo, esse instante de tempo aqui, ó. Beleza, você pegar esse instante de tempo, se você somar essa energia potencial elástica com essa energia cinética que você tem aqui, com certeza você vai cair aonde? Tum, vai cair nesse ponto, nesse valor de energia mecânica. É isso que fala o teorema da conservação da energia, pessoal. Então isso vale em qualquer ponto, absolutamente qualquer ponto. Então pega aqui assim, por exemplo, então aqui você tem um pouquinho de cinética e um tanto de potencial gravitacional. Soma esses dois valores, você vai cair aonde? Exatamente aqui. Então é isso que fala o teorema. Sobre a ação de forças conservativas, a energia mecânica só se transforma. Beleza? Então, na segunda conta, se eu quisesse descobrir qual que é a altura máxima que o cara atinge, eu falo que toda energia cinética virou potencial gravitacional, mgh. Então eu acho essa altura h, por exemplo, aqui, ó, que ele veio parar. Faz sentido? Então, enfim, a ideia é essa. Então, você vê que tem uma facilitação muito grande em trabalhar com essas forças conservativas, né? Por conta desses processos de conversão. Então, você não precisa... Olha que interessante isso aqui. Eu não precisei analisar a trajetória, né? Eu não sei nem que tipo de rampa que é essa. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma curva exponencial? Isso aqui é uma parábola? Que tipo de rampa é essa? Tanto faz. Eu consigo calcular a altura máxima que o cara vai atingir ao longo daquela rampa sem saber o tipo de rampa que é. Por quê? Porque o caminho não me interessa. Interessa só o ponto inicial e final. Então aqui começa a entrar a vantagem de se trabalhar realmente com esse tipo de coisa. Se fosse na dinâmica newtoniana, você precisaria saber necessariamente o formato dessa curva aqui para que você pudesse computar como que a força-peso vai desacelerando o cara ao longo da curva, né? A componente tangencial do peso, enfim, aquele negócio todo, né? Agora aqui não, aqui a gente consegue fazer de modo mais simples. Beleza, povo? Então, enunciado o teorema da conservação, que é o mais importante, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos para a gente pegar a manha, vendo como é que isso aí pode aparecer e discutir algumas coisas. O primeiro, vamos calcular aqui, já discuti uma coisinha até simples, que é um probleminha que apareceu ali agora há pouco, é o seguinte: lancei uma bolinha, velocidade inicial V0, então desprezando atrito, resistência do ar, né? Então só forças conservativas atuando. No caso aqui seria a força-peso, né? A força gravitacional, vamos colocar ela aqui. Beleza, eu te pergunto qual que é a altura máxima que esse cara sobe ao longo da rampa. De novo, não te falei que tipo de rampa que é essa. Você só sabe que não tem atrito, mas você não sabe o formato específico dessa. Aqui é um arco de cicloide, um arco de circunferência, um arco de parábola. Você não sabe. Então, ou seja, usando a mecânica newtoniana, você não consegue nem abordar esse problema, mas usando o trabalho de energia você consegue. O que você precisa primeiro? Primeiro, já que você vai ter que usar energia potencial, você precisa definir um marco zero. Então, para definir um marco zero, eu vou colocar um marco diferente, só para a gente ver que realmente não faz a menor diferença a referência. Vou colocar aqui, ó, o zero está aqui, beleza? E aí, tá aqui a minha altura, né? Vou marcar aqui o H nesse eixo. Você fala, onde que esse cara tá? Sei lá, ele tá num H0 aqui, ó. Então aqui ele tá numa altura H0, beleza? Quanto que é esse H0? 1 metro, 2 metros, sei lá. Essa minha origem aqui tá H0 abaixo do meu nível inicial, beleza? Como eu disse, isso não faz a menor diferença. Onde você põe a origem não interessa. A energia potencial por si só não tem nenhum significado físico. É a variação dela que importa, né? Volta aqui, ó. É a variação que de fato tem a ver com a energia cinética e tal. Então a energia potencial por si só não tem nenhum significado físico. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Esse bloquinho vai começar a subir. No que ele começa a subir, ele começa a desacelerar. Então, os dois jeitos de ler esse problema, né? O jeito newtoniano e o jeito de trabalho e energia, seria o seguinte: o Newton ia falar, cara, à medida que esse bloco sobe, ele vai sendo desacelerado pela componente tangencial da força-peso, né? Que gera uma aceleração g seno θ. Só que esse θ vai variando, né? Esse aqui não é um plano inclinado.
Posso imaginar que é uma composição de infinitos planos inclinados, de inclinações distintas. Beleza, mas como o cara vai sendo desacelerado, vai perdendo velocidade, até eventualmente essa velocidade zerar. Beleza, qual que é a leitura que a gente está fazendo agora? O que está acontecendo é simplesmente que esse cara ganha energia potencial gravitacional, uma vez que o H aumenta, então o mgh aumenta. Se ele ganha energia potencial gravitacional, ele tem que perder cinética. Então ele vai atingir a altura máxima quando toda a energia cinética dele tiver virado o quê? Potencial gravitacional. Então, de novo, olha que inteligente o jeito de usar trabalho e energia. Você ignora o meio do caminho. Você pega só dois pontos. Qual que é o ponto inicial? Ponto A. É esse. Beleza. Qual que é o ponto final? Ponto B. Quando toda a energia cinética desapareceu. Então a potencial vai ser máxima. Então eu vou estar na altura máxima. Beleza, tanto faz o que acontece no meio do caminho, o formato da rampa. Você vai olhar só o ponto inicial e final. Essa é a grande vantagem de trabalhar energia. Você vai simplesmente falar, bom, como só tem forças conservativas atuando, eu posso falar com certeza que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Não me interessa o que rolou no meio do caminho. Tanto faz o que aconteceu. Você olha só para cá e só para cá. Tá aqui o poder de usar a ideia de trabalhar energia. Beleza, então a energia mecânica em A seria a energia potencial em A mais a energia cinética em A. Isso tem que ser igual à energia mecânica em B, que é a potencial em B mais a energia cinética em B. Beleza. Bom, a gente quer que de fato a energia cinética em B seja zero. Então, ou seja, toda a energia ficou sob forma de energia potencial gravitacional. Então, vamos lá. Energia potencial em A. Quem que é esse cara aqui? Energia potencial em A é o mgh0. Não é isso aqui, ó. O cara está a uma altura em relação ao meu nível zero ali. Beleza, mgh0, tá? Mais energia cinética em A, que é meio de m v0 ao quadrado, não é isso? Beleza, o v0 é dado pra gente. Beleza, isso é igual a energia potencial em B, que é mg, vezes a altura dele aqui. Beleza? Então, aqui, ó, a altura que ele está nesse ponto. Esse H. Esse H seria o quê, pessoal? Esse H ele seria o H0, que é isso, mais esse tanto, que é exatamente a altura que o cara atinge em relação ao chão, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de D, tá? Então, eu posso falar que a altura final deles, esse Hzinho todo aqui, que mede lá a partir daquele zero, ele é o H0 mais o D. Então, vamos colocar isso? Então, isso aqui tem que ser igual a mg, H0 mais D. E é o D que a gente quer, né? Eu quero, quando eu perguntar a altura máxima, é a altura máxima em relação ao chão aqui, né? Não faz o menor sentido eu perguntar a altura máxima em relação a um ponto arbitrário debaixo do Sol, né? Então, o que a gente quer achar de fato é o D. Ok. Então, olha o que apareceu aqui, pessoal. mg H0 mais meio de m v0 ao quadrado. Isso tem que ser igual a mgh0 mais mgd. Olha que interessante. O que aconteceu aqui, pessoal? mgh0 corta. O que significa o mgh0 cortar? Significa, de fato, essa referência, o nível zero. Nível zero não faz a menor diferença. O mgh0 seria a energia potencial inicial do cara, né? Mas essa energia potencial inicial, como ela depende de uma referência, que é uma escolha arbitrária, ela não tem nenhum significado físico. Tanto é que isso aqui vai cortar. No fundo, como é que ficou a minha equação? Eu coloquei o D maiúsculo lá, né? Vou manter a notação para a gente não confundir. Agora está escrito assim, ó, meio de m v0 quadrado é igual a m GD. O que está escrito aqui, pessoal? O que está escrito aqui é que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. É isso que está escrito aqui, né? Isso aqui seria a variação da energia potencial, mgd, e isso aqui seria a variação da energia cinética. Como que importa é a variação, quando eu faço a variação, as coisas comuns se cancelam. Então, quando eu escolho a referência, para a energia potencial inicial é mgh0, para a energia potencial final é mgh0 mais d. Então, essa coisa em comum some, a referência fica insignificante, como tem que ser, né? A física não pode depender de uma escolha arbitrária, então realmente tanto faz onde você escolhe o nível zero. Então, se eu escolhesse o zero aqui, seria até mais fácil, que esse termo não ia aparecer, né? Então, a diferença aqui ia ter zero aqui de um lado, zero aqui do outro, então a gente nem ia colocar esse zero. Enfim, então realmente a referência ela é irrelevante. É isso que eu queria destacar com esse exemplo, que é um exemplo simples mesmo, só para a gente entender. Beleza, então ficou fácil aqui, então corta o m. O que ficou então? A distância d, ela vale quanto? V0 quadrado dividido por 2g. Beleza, galera, é isso. Então, essa aqui é a maior distância que o cara alcança, beleza? Em relação ao
solo aqui, né, ao longo desse plano. Então, realmente, você vê que é bem poderoso a ideia de trabalho e energia. Você nem sabe como que é essa curva, mas tanto faz, sendo o peso uma força conservativa, o trabalho que ele faz ao longo dessa curva é o mesmo que ele faz se o cara só subisse. E é isso que é o MGD, né? O MGD que aparece ali, ele é o quê? O MGD é o trabalho da força-peso, peso vezes distância. MGD é o trabalho da força-peso ao longo dessa linha reta, que é o mesmo ao longo de uma curva qualquer que conecta essas duas linhas horizontais, né? Essa é a ideia. Tranquilo, pessoal? Beleza. Aí só um comentário também aqui. Dois comentários que eu queria fazer aqui. Primeiro é o negócio da referência, um exemplo bem simples, mas só para a gente enxergar o negócio da referência, como que de fato ele é relevante. A segunda coisa é, talvez alguém queira colocar aqui, faltou somar, por exemplo, aqui o trabalho da força-peso. Tem gente que vai querer fazer isso aqui. Mas pera aí, pessoal, não faz o menor sentido você somar o trabalho da força-peso, tá? Por quê? Porque quando eu estou considerando energia potencial, a energia potencial já é o trabalho da força-peso. Na verdade, menos a variação da energia potencial é o trabalho da força-peso. Então, presta muita atenção. Você poderia se perguntar, tem gente que ficou com essa dúvida. Eu vou usar trabalho ou energia potencial? O que eu uso? Bom, se a força for conservativa, a grande vantagem é você não calcular o trabalho dela na mão, justamente porque você consegue calcular o trabalho usando essa função energia potencial, que é tipo um corte de caminho. Então aqui, por exemplo, eu não fiquei calculando o trabalho da força-peso, é aquilo que a gente discutiu. Se eu quiser calcular o trabalho da força-peso aqui, teoricamente seria bem difícil se eu quiser usar dinâmica, porque eu não sei nem o aspecto dessa curva, como é que eu vou como é que eu vou calcular o trabalho de uma força ao longo de uma trajetória que eu desconheço? Não tem nem como. Então, eu preciso, por exemplo, nesse caso, usar energia potencial. Então, quando eu uso energia potencial, eu não preciso calcular o trabalho, porque a ideia de energia potencial é justamente um jeito alternativo e mais simples de calcular o trabalho de uma força que é conservativa, tudo bem? Então, só para exemplificar um pouquinho melhor, vou pegar um exemplo até mais trivial aqui. Imagina que eu jogo uma bola para cima, velocidade V0. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aí eu pergunto, qual que é a altura máxima que ela atinge? Você pode usar até Torricelli aqui, né? Que é fácil. Mas vamos pensar em trabalho e energia. O que seria o certo? O certo seria você falar, bom, eu tenho uma energia, meio de MV2 inicial, né? Imaginando que aqui seria o nível zero de energia, tá? Então eu tenho uma energia cinética, meio de MV2, que vai virar potencial gravitacional, que é mgh. Pronto, tá certinho. Vai ficar a mesma conta que a gente fez ali agora, consigo achar a altura máxima que esse cara atinge. Tem gente que vai falar, ainda tem que somar, né, o trabalho da força-peso, porque a força-peso está aqui, né, realizando um trabalho e tal, né? Enfim, se você somar isso, o que seria o trabalho da força-peso? É a força-peso, que é mg vezes a distância. Você vai somar a mesma coisa duas vezes, tá vendo? MGH mais MGH. Por que dá errado essa conta? Porque é isso, você está computando a mesma coisa duas vezes. Quando você usa a ideia de energia potencial, é um jeito alternativo de calcular o trabalho da força-peso. Então toma cuidado de você não misturar os conceitos, tá? Querer juntar trabalho e energia potencial na mesma coisa. A ideia de energia potencial é justamente esse jeito mais fácil de você calcular o trabalho de uma força que é conservativa. Beleza? Então não faça confusão não, hein? Tranquilo, então o primeiro exemplo tá aí. Simples, só para a gente começar o nosso trabalho. Beleza, vamos para o segundo. Isso aqui já é um pouquinho mais elaborado. O que eu vou te pedir? Lancei uma bolinha com velocidade V0. Ela está a uma altura A de uma plataformazinha que está suspensa por uma mola. A massa dessa plataforma é pequeniníssima, desprezível. De modo que eu posso considerar que essa mola, então, não está deformada, né? Se a plataforma não tem peso, ela não comprime a mola. Beleza. Aí esse cara é lançado, então, com uma velocidade V0 a uma altura A da plataforma. E o que eu te pergunto é o seguinte, qual que é a deformação máxima que a mola sofre? Beleza? Deformação máxima. Então, considere que só tem forças conservativas, não tem nenhuma perda de energia, ou seja, o que isso significa, né? Nessa colisão, depois a gente vai ajudar em detalhes colisões, né? Quando essa bolinha bate aqui, eu posso até ter uma perda de energia, mas nesse caso a gente não vai ter perda alguma de energia. Então, ela meio que bate aqui, gruda na plataforma, vai empurrando, elas vão andando juntas até a mola se comprimir ao máximo, né? Sem nenhuma perda de energia. Beleza, o que você sabe que você tem que fazer? Primeira coisa, definir um nível zero de energia, né? Potencial. Ok, mas antes de fazer isso, vamos só ver o que vai acontecer na situação final. Na situação final, a gente vai ter o seguinte, a mola vai estar lá comprimida, né? Então, eu vou ter aqui, ó, um negócio mais ou menos assim. E a plataforma vai estar, tipo, aqui assim, ó. E aí, vamos dizer que isso aqui é a compressão máxima que a mola teve. Então, aqui, ó, a compressão máxima tá aqui, ó. Então, isso aqui vale o meu X, tá? O que significa eu falar que isso aqui é a compressão máxima que essa mola teve? Significa eu falar que a bolinha aqui agora parou.
A velocidade dela é nula. Por quê? Porque quando ela bate aqui, ela está com velocidade v zero, ela vai empurrando a plataforma. Se ela vai empurrando a plataforma, dois jeitos de você ler isso. A mola começa a ficar comprimida, se ela começa a ficar comprimida, ela começa a fazer uma força elástica empurrando para fora. Ou seja, ela começa a desacelerar essa bolinha. Seria o jeito que o Newton calcularia a coisa, né? Beleza, em termos de energia, o que você pode falar? Cara, esse cara começa a comprimir essa mola, se ele começa a comprimir, a mola começa a armazenar energia potencial elástica. Então, necessariamente, eu preciso que a velocidade desse cara diminua, que ele perca energia cinética, já que eu estou ganhando energia potencial elástica. Então, ele vai perdendo cinética, perdendo cinética, perdendo cinética, empurrando, armazenando energia potencial elástica. Qual que é a situação em que eu tenho a máxima deformação da mola? É quando eu não tenho mais nenhuma energia cinética. Toda energia cinética virou potencial. É isso, beleza. Então, pessoal, como esse aqui é o nível mais baixo que o cara atinge, eu acho que é inteligente a gente escolher o nível 0 de energia potencial como sendo aqui. Beleza? Então, eu vou começar a marcar as alturas a partir daqui. Esse aqui vai ser o meu nível 0. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, H. Beleza. Então, tá bom. Beleza. Então, significa que a altura que esse carinha tá aqui, né, nesse meu eixo, vale quanto? Vale x mais a. Concorda? A seria essa distância até aqui assim, né? E x é essa distânciazinha até aqui. Mas x é o que a gente quer saber. Beleza, então isso aqui vai entrar na nossa conta. Opa, x mais a. Ok? Então vamos lá. Então o que eu vou falar de novo? Naquela historinha, você escolhe 2 pontos. Então aqui, ó, situação inicial tá aqui. Situação final é essa. O que a gente vai falar é se tem só força conservativa, não tem nenhuma dissipação acontecendo. A energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em B. Então, ou seja, energia potencial em A mais energia cinética em A tem que ser igual a energia potencial em B mais energia cinética em B. Beleza, energia cinética em B tem que ser 0, né? Aquilo que a gente conversou. Então, vamos lá, vamos colocar os termos. Energia potencial em A, pessoal. Em A eu tenho uma energia potencial gravitacional, que é mg A mais x, beleza? Então, esse termo aqui, ó, energia potencial em A, é esse cara aqui. Beleza, mais a cinética em A. Tem lá, então, meio de m v02, velocidade com que o cara foi lançado. Então, toma já cuidado, hein? Essa energia potencial em A, ela já está baseada nessa escolha do meu nível 0. Nível 0 aqui, a altura que o cara está ali é x, o tanto que a mola vai se deformar, mais A, essa altura inicial que ele estava ali. Beleza. Então tá, isso virou energia potencial em B. A energia potencial em B, ela é simplesmente potencial elástica, né? Por quê? Ué, porque eu estou estou dizendo que aqui no ponto B é onde é o nível 0 de energia potencial. Então fechou. Então aqui vai ter que ficar meio de KX2. É o único tipo de energia que eu tenho, tudo bem? De novo, pessoal, não faz a menor diferença onde que você coloca o 0. Tudo vai acabar resultando nessa equação aqui, você vai cair nela, ok? Beleza, como que fica a coisa então? Posso multiplicar aqui se eu quiser? Só para isolar esse x quadrado? Tudo por 2 sobre k. Pode ser? Se eu multiplicar tudo por 2 sobre k, aqui vai ficar simplesmente o que? X quadrado, né? Se eu multiplicar, vamos colocar aqui por 2 sobre k, né? Vai ficar menos 2 mg sobre k, que multiplicar mais x. Se eu multiplicar aqui por 2 sobre k, o 2 corta, né? Eu vou ter então menos m v0 ao quadrado sobre k. Isso é igual a 0. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem uma equação de segundo grau em x, né, pessoal? A gente pode escrever até assim, né? X quadrado menos 2 mg sobre k. X menos, aí vamos colocar o termo independente, seria isso aqui, ó, m v02 sobre k mais 2 mga sobre k. Isso é igual a 0. Então tá aí. Então, beleza. Pode ter ficado complicado do ponto de vista até matemático, algébrico, mas tranquilo. Olha só como é que a questão foi fácil. Só você conservar a energia, situação inicial, final, certificado, você coloca todos os termos bonitinhos, entende com cuidado esse nível 0, já era. Você resolve a equação de segundo grau. Você consegue obter qual que é a sua solução. Então vamos fazer aqui, então nosso x seria... Vou colocar aqui, não vou fatorar tudo não, só pra gente não perder muito tempo na fatoração, mas enfim, é imediata, que a solução é trivial, né? Então, o x seria menos b, que é 2mg, sobre k, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? E 2a seria simplesmente 2. Então, já vamos colocar aqui, ó, sobre
2 lá embaixo. E a raiz de delta seria o quê, pessoal? Seria o b ao quadrado, então seria esse cara ao quadrado. Então seria a raiz de 4m2g2 sobre k2, não é isso? Então, b ao quadrado menos 4, menos 4ac, né? Então seria menos 4 vezes esse termo, vezes a, que é 1, né? Vezes c, que é menos isso. Então vai ficar mais 4 vezes isso, que é o quê? Que é m v02 sobre k mais 2mga sobre k. Não é isso? Beleza. O que você pode fazer aqui de cara, né? Eu posso fatorar um 4 aqui, né? Tem 4 aqui, fatoro 4, sai da raiz como 2. Sai da raiz como 2, esse 2 corta com esse 2, né? Divide por 2 em cima e embaixo, beleza. Sumiu esse denominador aqui já. Beleza, então como é que ficou a minha conta? Ficou assim. A resposta é mg sobre k, mais ou menos essa raiz. E a raiz vai ser positiva ou negativa? Bom, o que você sabe? Esse x é um valor positivo, é um tamanho de uma deformação da mola. 1 centímetro, 2 centímetros, né? A mola não deforma de menos 2 centímetros. Tem que ser positivo. O que você está vendo? Essa raiz quadrada, pessoal, ela é esse termo aqui ao quadrado, né? Aqui, ó, que é m2g2 sobre k2, ou seja, é mg sobre k ao quadrado, mais alguma outra coisa. Ou seja, necessariamente, quando eu tirar essa raiz, esse termo que aparece aqui é maior do que só isso, já que ele já é ele ao quadrado mais outra coisa. Ou seja, se eu tivesse só isso, né? Se eu pegar a solução negativa, ia dar zero, porque essa raiz quadrada é exatamente igual a esse cara, daria zero. Ou seja, se eu somar um cara a mais, vai ficar maior ainda, na hora que eu subtrair vai ficar negativo. E não pode ficar negativo, então eu tenho que pegar somente a solução positiva. Então tá aí, essa aqui seria nossa resposta, né? Não muito atraente, mas é a nossa resposta, beleza? Então tá aqui, ó. Isso aqui seria a resposta da nossa questãozinha. Beleza, gente? Então tá aí. De novo, é simples, né? Em termos físicos é muito simples. É só você entender direitinho o que está acontecendo, os termos de energia potencial que estão envolvidos. Aqui é muito comum aparecer uma mola e o aluno pensar só em K(x)2/2. Mas peraí, tem gravidade, tem campo gravitacional. Se tem campo gravitacional, você tem que considerar o MGH também. Toma cuidado. Comum de se esquecer ele. Beleza, então tá aí. Se eu souber o V0 do cara, se eu souber o K da mola, se eu souber a massa do cara, já era. Eu consigo calcular direitinho a deformação máxima que essa mola teve. Tranquilo, gente? Beleza. E aí, para finalizar essa aulinha, eu vou refazer com vocês, né, aquela questão que a gente fez lá em Leis de Newton, dinâmica do movimento circular, agora usando trabalho e energia. Quero que eu abandonava esse cara, falava que não tinha atrito, então não tem força dissipativa, né? Só existe, então, aqui o quê? O campo gravitacional. E eu perguntava qual o ângulo que ele fazia aqui, ó, com a vertical, na posição em que ele perde o contato com o plano. Aí o que a gente fez lá? A gente começou, a gente fez tudo usando só leis de Newton, que era o que a gente sabia, né, as ferramentas que a gente tinha. Quais são as forças que atuam nesse cara? É o peso dele, mg, e a normal, não é isso? Tem uma normal aqui também. Estou colocando pequenininha de propósito, porque qual que é a ideia? A ideia é que se eu estou perdendo o contato, essa normal está indo para zero. Essa é a condição de iminência de perder o contato. Aí a gente fazia o seguinte, tá aqui o θ. A gente decompunha esse peso, ele tinha duas componentes, componente normal e componente tangencial. A componente normal valia P cosseno de θ. Então aqui, ó, P cosseno de θ. E a componente tangencial aqui, ó, valia P seno de θ. E aí, se a gente for usar as leis de Newton, a gente escrevia duas equações. A primeira era na direção centrípeta. Ela fala que o somatório das forças na direção do centro tem que ser igual a massa vezes a aceleração na direção do centro, aceleração centrípeta. Ou seja, P cosseno θ menos N tem que ser igual a M vezes a aceleração centrípeta, mv2 sobre R. Beleza, sendo que R a gente conhece, né? O R aqui, ó, o raio do hemisfério era um dado. Mas também ele vai acabar desaparecendo, né? Enfim, se o cara está perdendo o contato aqui, na condição da iminência de descolar, se ele está perdendo o contato com a superfície, a normal vai a zero. Lembra disso? Beleza, então essa equaçãozinha ficava assim, ó. Mg cosseno θ, que é P cosseno θ, né? Tem que ser igual a M V2 sobre R. Beleza, então eu posso sumir com essa massa aqui. Então eu achei que o quadrado da velocidade, quando ele está perdendo o contato, tem que ser igual a RG cosseno de θ. Beleza. Aí, pessoal, eu até recomendo que vocês voltem naquela aulinha lá para ver essa resolução.
eu não vou equacionar aqui. A segunda equação, né, seria a gente montar o quê? Somatório das forças na direção tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. De onde a gente tirava que a aceleração tangencial era g seno θ. Mas, ou seja, o θ está variando, o θ começa valendo zero, né? Aí ele vai abrindo. Ou seja, a aceleração tangencial varia. Então o movimento não era trivial. A gente teve que fazer umas coisas lá, resolver uma integral e tal. Não era simples fazer isso. Por que que não era simples? Por que que a gente tinha que resolver essa integral? Justamente porque a integral tinha a ver com esse caminho. A aceleração varia ao longo dessa trajetória. Daí lá na mecânica newtoniana, a gente precisava computar o efeito dessa aceleração ao longo dessa trajetória específica para ver o que acontecia. E isso gerou complicações para a gente precisou integrar e tal, tal como a gente fez lá. Qual que é a grande vantagem agora? Agora é você usar a conservação de energia. É você falar, peraí, deixa eu pegar dois pontos, ponto A e ponto B. Se só tem forças conservativas atuando, a energia mecânica se conserva. Então eu não preciso olhar a trajetória estranha que esse cara toma. Eu posso falar simplesmente que a energia potencial em A é igual a em B. Tanto faz qual foi o caminho. Aqui entra então o poder do trabalho energia, né? Então vamos lá. Eu posso pegar aqui, ó, vou traçar uma reta horizontal. Vou falar que aqui onde esse cara tá é o nível 0 de altura. Eu escolho esse nível, né? Ótimo. Então, olha só, isso aqui vale R. Na hora que eu pegar isso aqui, né? Vale R. Na hora que eu pegar esse triângulo retângulo aqui, né? Se eu fizer um cosseno de θ, eu descubro com facilidade que esse tamanho vale R cosseno de θ. Não é isso? R cosseno de θ. Só que tudo isso aqui vale R, né? Porque vai do centro do hemisfério até o próprio hemisfério. Se tudo isso vale R, então esse pedacinho vale quanto? R menos R cosseno de θ. R menos R cosseno, né? Que é subtraindo essa parte. Ou seja, o que eu posso falar? Então, a segunda equação, eu vou falar da conservação de energia. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Ótimo. Em A, eu não tenho energia cinética. Eu tenho só energia potencial, sendo que a minha altura, a partir do nível de referência, vale R menos R cosseno. Então, eu vou ter um mg vezes H, em que esse H aqui, deixa eu colocar, vale R menos R cosseno. Então, essa energia potencial gravitacional virou o quê? Virou aqui no ponto B só energia cinética. mv2 sobre 2. Então, aqui, ó, meio de m, colocar VB2, velocidade no ponto B. Tudo bem? Lembra que aqui não tem energia potencial. Aqui é o nível 0. Eu escolhi assim. Ótimo. O que acontece aqui, então? A massa do cara vai embora. A gente acabou de descobrir que G vezes H, só que H é R menos R cosseno, ou seja, R 1 menos cosseno, tem que ser igual a meio de m VB2, ou seja, o VB ao quadrado tem que ser 2GR 1 menos cosseno θ. Se você comparar com aquela aula nossa que eu citei de dinâmica no movimento circular, você vai ver que lá a gente demorou quase uma página inteira para fazer essa conta, chegar nesse resultado, e aqui a gente chegou em uma linha. De um jeito trivial. Qual que foi a grande vantagem? Ignorar o caminho. É por isso que a gente faz trabalho de energia, pessoal. Bom, beleza. Então eu achei a velocidade no ponto B. Na verdade, isso aqui me dá a velocidade em qualquer ponto. Você coloca um θ, ele te fala a velocidade do cara. Em particular, por exemplo, se o θ for 0. Se o θ é 0, o cosseno de 0 dá 1. 1 menos 1, 0. A velocidade do cara é 0. De fato, quando o θ vale 0, volta para cá. A velocidade do cara é 0. Eu estou no ponto A. Então aqui eu tenho uma expressão que me dá a velocidade para qualquer θ. E aqui uma expressão que me dá a velocidade para quando eu estou perdendo o contato. Então igualo essas duas expressões, né? Então você pega 1, iguala com 2, enfim. Aí o problema vai ficar igualzinho que a gente tinha feito. Então eu vou ter que RG cosseno θ tem que ser igual a 2 RG 1 menos cosseno. De fato aqui, ó, o RG foi embora. Então a gente vai ter o quê? Que cosseno θ é igual a 2 menos 2 cosseno. Ou seja, 3 cosseno θ é igual a 2. Cosseno θ é igual a 2 terços, né? O θ era o arco cujo cosseno valia 2 terços. Que foi a solução que a gente obteve. Então, eu acho que isso aqui é bem ilustrativo para a gente. Acho que aqui fica bem claro a grande vantagem de se trabalhar com a ideia de energia potencial, de força conservativa, né? A ideia de ignorar o caminho. Então, sugiro que aqui, para você entender muito bem o que a gente está estudando e por que a gente estuda o que a gente estuda, viu essa resolução? Volta e assiste de novo a resolução dessa mesma questãozinha lá no módulo 9, de dinâmica do movimento circular, e compara as duas coisas e me fala o que você acha mais fácil, né?
Bom, de fato aqui fica muito mais fácil. Aí entra a coisa, você pode se perguntar, quando é que eu vou saber quando que eu tenho que usar trabalho de energia ou não? Bom, com o treino a gente vai pegando a prática e pegando a manha, mas de modo geral, se eu fosse te explicar alguma coisa, quando o cara estiver numa trajetória estranha, num caminho difícil, em que é difícil você computar a ação daquela força ao longo desse caminho, tal como foi aqui, a gente vai integrar e tal, o interessante é que você possa ignorar aquele caminho. Ignorar aquele caminho, você só pode fazer isso se a sua força for conservativa, porque aí o trabalho não depende do caminho. E aí você pode olhar só para o ponto inicial, para o ponto final e esquecer o que está acontecendo no meio do caminho. De modo geral, é nesses casos que a gente usa trabalho e energia. Quando olhar a ação da força ao longo da trajetória ficar complexo demais. Então é interessante você olhar só o ponto inicial e final, mas lembra que você só pode fazer isso se as forças forem conservativas. Tranquilo, pessoal? Bom, ok, então vou parar por aqui com esses exemplos. Daqui a pouquinho a gente continua com mais exercícios para a gente ir treinando um pouquinho mais as questões do ITA e tal, para a gente ver como é que isso cai nas provas. Beleza? Então, obrigado pela atenção e até já.